Estimados internautas, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Por sinal, o primeiro podcast do ano 2023 e desde já votos de um bom início do ano, um feliz ano novo, muita prosperidade e muito sucesso em todas as dimensões das vossas vidas e, sobretudo, nas vossas autolideranças e nas lideranças que exercem em relações interpessoais com as outras pessoas. Este programa vai ao ar todos os sábados, pelas 14 horas, e segue um formato de podcast. Como tal, o modelo que nós adotamos é inspirado na metodologia de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Atraímos como tal líderes para cá que se destacam nas mais diversas esferas de atividade para, na primeira pessoa, narrarem quais são os conhecimentos teóricos que adquiriram, que ferramentas, técnicas, saber fazer teórico obtiveram para complementar o conhecimento teórico e que tipo de atitudes comportamentais, ser e estar, é que forjaram para acomodar essas duas dimensões, conhecimento teórico e conhecimento prático. É nossa ambição, deste modo, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes de que são líderes, pois não basta só ser líder sem haver a consciência de que ser líder. Líderes que sejam responsáveis com o papel que desempenham para com terceiros e consigo próprio, e também líderes que sejam empáticos com as causas que perseguem, sejam empáticos também com os liderados, sejam também empáticos uns com os outros. A técnica que nós usamos é Conversation that Engage, é basicamente comunicação, pois sabemos que a comunicação está para a liderança, sim, tanto quanto a liderança está para a comunicação. É através da comunicação que os líderes, no extremo até liderança comunicacional, que é a arte de desenvolver um pensamento e exteriorizar em forma de mensagem que os líderes transmitem suas ideias com segurança, com eloquência, de uma forma sistêmica e, sobretudo, para criar aquele engajamento, aquela conexão emocional líder-liderado. Temos como convidado para o podcast número 1 do ano 2023 o apóstolo Mateus Mutola, ele que é PhD em liderança, decifrador do código Gênio, palestrante, autor de 5 livros best-sellers, embaixador da civilidade mundial, vice-chancellor internacional da UGCS, que é uma universidade que tem sede nos Estados Unidos, presidente da World Changers Initiative e CEO da Mamo Coaching. E já agora, para frisar, autor de 7 livros até aqui. Apóstolo Mateus Mutola, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Sandy, por este convite. Quero desejar a todos que acompanham neste preciso momento boas entradas para 2023. Que tenham um ano repleto de muito sucesso, sobretudo para que possam despertar para com aquilo que é a liderança inerente em cada um de nós. E estou grato porque creio que vamos ter uma conversa super interessante que vai ajudar os que estão em sintonia conosco agora na sua autodescoberta e sobretudo na descoberta da sua autoliderança, do gênio em si, mas também como podem traçar o 2023 para que possam eventualmente terem um ano não só feliz, mas também repleto de sucessos. Amém. Excelente. Muito obrigado por este momento. Ainda ontem eu estava a refletir e a escrever sobre uma nota sobre liderança para partilhar com o público. Eu pensava sobre o início e o fim, porque eu recuperava uma mensagem que marcou-me. Era um comentador desportista da NBA que ele dizia assim, não importa como partiste, o mais importante é a chegada. E naquele momento eu recuperei esse pensamento para poder escrever uma nota, um pensamento
que era para se encaixar como se estivesse a posicionar em final do ano. Uma vez que estamos em início de um novo ano, de uma nova esperança, de uma nova realidade, e olhando em particular para o mais recente dos 7 livros que o apóstolo publicou, que tem como título Você é um Gênio. De que forma é que esta mensagem, que na forma como ela apresenta no título é mesmo para, e na capa é mesmo para despertar alguma coisa, é para chamar a atenção a alguma coisa, e eventualmente o termo gênio esteja aí com esta função. De que forma é que as pessoas podem acreditar na mensagem que está na capa para daí poderem desenvolver a ação para poderem materializar, acreditar e materializar a mensagem que se propõe, que é ambiciosa. Certo, é uma questão muito interessante, pertinente e relevante. Quando falava do pensamento que teve ontem sobre aquilo que é o final do ano, veio-me em mente um pensamento do rei Salomão, quando dizia assim: embora o seu princípio foi pequeno, o seu fim grandemente aumentará. Dando a entender que Deus, o Criador, fez o homem para que tivesse esse espírito de progresso, de avanço. Eu costumo dizer assim que o universo todo, a vida na Terra, depende ou está submetida a princípios e leis que regem a vida no geral, mas também as manifestações que são as nossas concretizações. Portanto, é fundamental que o homem perceba a sua essência. Jesus disse uma coisa muito interessante que eu gosto bastante. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Infelizmente, somos imergidos em dogmas e doutrinas religiosas e não somos introduzidos ao cerne, que é a verdade. E a verdade tem várias ramificações, assim puder dizer. E a central, a mais importante de todas, está centrada no autoconhecimento. Se um internauta que está conosco neste momento quer vencer em 2023, precisa voltar para o seu autoconhecimento, o seu conhecimento de si, ter conhecimento de si mesmo, não é? Isto envolve, se calhar, 5 áreas ou questões que todo homem, na verdade, faz a si mesmo, mas, se calhar, não de uma forma consciente. Mas são questões que nos fazem acordar a cada dia, são questões que nos fazem ir ao serviço, ir à faculdade, ir à escola, ao campo de negócio. São questões também que fizeram nascer de uma ou outra forma este maravilhoso podcast que está a transformar e influenciar muitas vidas neste país e não só. A primeira questão seria, por exemplo, questão de identidade. Quem eu sou? Esta pergunta é fundamental. Se não sabermos quem somos, não saberemos que tipo de vida devemos levar aqui na Terra. O grande problema do homem, eu digo assim, que há muitas crises, como dizem as pessoas, há muitos desafios aqui na Terra, mas o problema, eu acho que o central da existência do homem é a falta da identidade. Se há uma crise, eu penso que não é antes da econômica, se calhar, antes da social, etc., é a questão de identidade. Quem eu sou. Porque se não sei quem sou, eu vou fazer a minha vida de uma premissa totalmente errada. Não é? Que vai me levar a fins não satisfatórios e se calhar até trágicos. Então, importa saber quem eu sou. Identidade. A segunda questão é, para onde é que eu vou? Tem a ver com visão, tem a ver com destino. Onde é que eu pretendo estar daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos? Se eu pudesse viver até o infinito, o que seria da minha vida? Para onde é que eu vou? Muitas das vezes eu tenho aqui o livro que eu escrevi, que lancei, foi o livro que eu lancei no ano passado, em 2023, já li o livro que me ofereceu também, sei que é um grande escritor, mas eu acredito que todo escritor, nós os dois e os demais, também aqueles que são como chama, screenwriters de filmes, novelas, não é? Sim. Eles sempre começam com o último capítulo. Vamos lá, por exemplo, para a novela.
Quando eu vejo a novela, eu começo do primeiro capítulo para o último, não é? E sigo uma sequência cronológica. Mas o screenwriter, que é a pessoa que escreveu o draft, como chama aquilo, não é draft, não fugir o nome agora, mas que fez o roteiro, não é? Começou com o último capítulo. Veja só a diferença. Eu quando assisto, vejo do primeiro para o último. Mas o escritor, não é? Começou do último para o primeiro. Ele queria saber onde queria chegar. Por isso, quando a gente acompanha a novela, há uma sequência cronológica que nos leva àquele fim pretendido pelos protagonistas, quer dizer, o screenwriter. Então, é assim que acontece com a nossa vida. Para onde é que nós vamos? Se eu não souber para onde eu vou ter uma vida indisciplinada ou sem disciplina. Diz uma coisa interessante o rei Salomão. Diz, onde não há visão, o povo se corrompe. É impressionante sendo que, quando pegamos esta palavra corromper, usada por rei Salomão, vamos fazer um estudo etimológico, não significa simplesmente a perda de vida, não é, ou apodrecer, mas significa ter uma vida cheia de desgraça, miséria e pobreza. Veja que é um pensamento do homem que foi tido na altura como o mais rico e o mais sábio. E até aquele argumento diz de todos os tempos. Não é? Veja só, ele diz assim, o que nos leva a ter uma vida de insucesso é a falta de visão. Onde não há visão, o povo se corrompe. Uma versão diz assim, onde não há visão, o povo fica sem restrições. Tem a ver com disciplina. Para eu ter uma vida disciplinada, depende daquilo que é a minha visão da vida. É lamentável que muitos jovens, estou muito feliz mesmo e maravilhado com este podcast, porque de facto está a nos atirar de onde tivemos ter sido há muito tempo, não é? E parabéns por isso. Mas é que ele diz assim, para eu ter uma vida disciplinada, eu tenho que ter uma visão. Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que a minha vida na Terra dependesse de mim em termos de quantos anos quero viver. Digamos que eu quero viver até 90 anos. Eu quero chegar aos 90 anos. Agora, digamos que é visão. Agora, tem que ter uma disciplina para que eu chegue aos 90. Pelo menos que não haja uma morte que seja da minha iniciativa. Percebe? Certo. Aí começo a cuidar da minha dieta, por exemplo, não é? E começo a cuidar dos meus pensamentos, começo a cuidar onde devo estar, com quem estar, por quanto tempo, começo a preservar as noites, quer dizer, começo a ter uma vida regrada por conta daquilo que é a minha visão. Isto estende-se para a financeira, área profissional, área empresarial, social, familiar, etc. Deve haver uma visão. Porque o Criador fez-nos assim. Por isso que disse o rei Salomão, onde não há visão, o povo, as pessoas, corrompem-se. Então, para onde é que eu vou? É a segunda questão. Essa questão quero lançar mesmo para si que está agora em sintonia conosco. Está a começar 2023, hoje dia 7, o ano está bem fresquinho e bem novinho. Quem és tu? Como é que se define? 2. Para onde é que vai? A terceira questão é, de onde é que eu venho? Tem a ver com a origem. De onde é que eu venho? Queremos tanto avançar na vida, de forma até, por vezes, galopantes, mas de onde é que eu venho? Qual é a minha origem? Nós, os negros, infelizmente, temos um grande desafio da autoestima. Se calhar, mais que qualquer outra raça na face da Terra, por várias situações, questão da colonização, da escravatura, etc. Mas a questão é, sem percebermos a nossa origem, vai ser difícil restaurarmos na íntegra a nossa autoestima, da qual depende do nosso autovalor, como a gente se valoriza. E há várias teorias da existência da criação ou da existência do ser humano. As mais famosas é aquela do Big Bang, uma explosão, há 14 bilhões de anos atrás, se a memória não me falha. Então, depois daquela explosão cósmica, surgiram o que chamamos de células, depois, pronto, surgiu o ser humano. E a mais engraçada é aquela que diz que o ser humano vem do macaco, não é? Somos uma versão bem avançada de chimpanzé, do macaco, não é? E depois não conseguem me dizer quem originou o macaco, não é? Tem que ter o princípio, só vem do macaco, então o macaco vem de onde? Tem que haver um criador.
Então nós temos que voltar para a nossa linhagem, entender que eu sou Mutola, é Sende, mas a minha linhagem não começa no Mutola. Eu só não começa no Sende. Se voltarmos para o Mutola, vamos voltar, vamos chegar num único ser humano. Este ser humano, de onde é que veio? E isso tem que estar muito claro, porque a nossa autoestima está ligada nisso. E não só o nosso sucesso, de alguma forma, também está ligado à questão de perceber de onde é que a gente vem. Certo. Não é? Tem a ver com a nossa origem. E depois tem a questão de por que eu estou vivo? Por que eu existo? Esta questão sempre tem a ver com o propósito de vida. Muita gente não sabe por que vive. Não sabe. Se a sua equipe ir à rua hoje, amanhã, ao longo do ano, entrevistar jovens de forma arbitrária, como está, boa tarde, boa noite, tudo bem, aqui no Flanchiche, por que o senhor vive? Eu acredito que se calhar até que 90% de pessoas que você entrevistarem não vão saber esclarecer. Estamos dentro daquilo que chama-se de que Osaka chamou de corrida do rato, não é? E eu costumo dizer assim, estamos dentro de um sistema que eu chamo de sistema babilônico. Está a ver aquela questão, aquele jogo matriquilha? A matriquilha, né? Tem aqueles bonecos ali, depois temos nós que estamos ali a manusear, percebe? Então, é como se nós fôssemos aqueles bonecos dentro de uma caixa e tem pessoas por fora a manusear, que eu chamo de controladores do sistema babilônico. E é difícil ser desse sistema se a gente não percebe o que eu quero falar agora. Por que eu vivo? Todo ser humano é importante. Todo ser humano tem valor. Todo ser humano merece o melhor. Sendo, ninguém está aqui na Terra por acaso. Não existe isso. Não importa se os pais eram casados ou não, eram amantes ou não, porque não importa, não importa. A verdade é que todo ser humano veio à Terra por conta de uma missão específica. Moçambique tem, penso eu que ainda estamos nesse número, há 30 milhões de habitantes. Eu costumo dizer assim que não temos 30 milhões de pessoas somente. São 30 milhões de soluções para os problemas atuais de Moçambique. Percebe? Só que o sistema nos põe numa caixa. Não quer que a gente desperte para com verdades como estas e aquelas demais que têm trazido aqui ao ar junto com os seus demais convidados. É preciso que a gente perceba. Por que é que nós vivemos? Senão 2023 vai ser mais um ano. No fim do ano, há dias atrás, estamos a saudar ano novo, ano novo. E depois tem aquelas pessoas que dizem assim, ano ímpar, é meu ano, isto é um do meu sucesso. Há quem disse há dias atrás, no dia 1, fazer mais como, pá. Ano ímpar tem azar, meu ano é ano par. Sende, tem nada a ver com ano ímpar ou par. Por que é que a gente vive? Propósito de vida. É fundamental. Propósito de vida é a razão principal para a existência de um ser humano. E ninguém nos pode melhor falar do propósito de um certo artigo, não é? Ou item, excepto o próprio Criador. Então a gente tem que fazer voltar para o nosso Criador. Veja só que diz assim, o Senhor diz a Jeremias, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. A palavra conhecer aí, sendo, quando fazemos um estudo etimológico, que é isto no hebraico, é a palavra yada. E esta palavra insinua um conhecimento íntimo e pessoal. Quer dizer que todo ser humano já teve um conhecimento, uma relação íntima e pessoal com o Criador. E ele diz, antes que a mãe dessa luz, no caso concreto de Jeremias foi, eu te empossei como profeta às nações. Jeremias foi empossado como profeta, sendo foi empossado como líder, trabalhando na área de liderança, coaching liderança. Eu fui empossado para trabalhar na minha área. Cada um de nós teve um empossamento que ocorreu antes da mãe dar a luz. É isso que nós temos que perceber. Por que a gente existe? Propósito de vida.
Quem sou eu? Identidade. De onde é que eu venho? Origem. Para onde é que eu vou? Visão. Por que eu existo? Propósito. E a última questão, Sandy, é: o que eu posso fazer? Isto tem a ver com habilidades. Quer dizer que todo ser humano é habilidoso. Aquilo que infelizmente fomos crescendo, ouvindo quando crescíamos, na escola em particular, quando um aluno, isto acontecia mais na primária, não tirasse uma nota positiva, era chamado de, por exemplo, nomes feios, como burro, não é? Seu burro. E vamos para no campo profissional, a gente diz que um termo que está a fugir agora, que é muito usado no campo profissional, mas para dar a entender que o colega é incapacitado, o colega não sabe. Sendo não existe isso. Não existe isso. Não existe pessoa burra neste mundo. Não existe. Senão não teríamos nem sido. Não existe. Mas o que acontece é que a falta de conhecimento, e como já diz o Criador, as pessoas morrem por falta de conhecimento. Mais uma vez quero parabenizar por este programa, que está a trazer luz na sociedade moçambicana e não só. Está a trazer um pouco de conhecimento, está a agregar valores a todos os internautas que acompanham este programa. Parabéns, Senda. E peço a Deus que continue com esta iniciativa e as demais que tem tido, porque vai nos ajudar a despertar. Sem sabermos conhecer nossas habilidades. E vamos sentir pequeno, vamos sentir inferior, vamos sentir um derrotado, um fracassado. Dou um passo, depois não deu certo, dou 10 para trás. Acabo passando por uma autossabotagem. Só por não perceber que todo ser humano tem alguma habilidade. Somos habilidades. O que acontece às vezes, é por isso que eu gosto deste livro, que tem um tema muito sugestivo. Você é um gênio. A dar a entender que todo ser humano nasce gênio. Todos nós. Que vem contrariar aquilo que aprendemos na história, não é? Certo. Voltamos para o tempo dos gregos, onde o gênio eram certas pessoas que tinham uma certa altura, ou estrutura física, o nariz pontiagudo, uma certa força física. Então, pronto, eram os escolhidos pelos deuses. E essa crença deixou dois poréns. Primeiro, que dava a entender que nem todo ser humano é um gênio. E dois, que os gênios eram escolhidos, eram predeterminados por Deus ou pelos deuses. Então, se eu sou gênio, ninguém mais era gênio. Agora, nesse livro, eu venho provar às pessoas que todo ser humano é um gênio, e explica que o gênio não está numa área específica só. Não se identifica só na ciência, por exemplo. Vamos para os Albert Einstein e os demais. Não. Os gênios têm a ver com toda a área de atuação possível numa determinada sociedade. Tem os gênios para o futebol, tem os gênios para o basquete, para o handball, tem os gênios para a escrita, que como senhora, tem os gênios para pôr-nos no ar, como a sua equipe trabalha consigo. Então, há gênios para tudo. Então, o fato de eu não ter tido 20 valores na escola, não quer dizer que eu não posso ter 20 valores ou ser bem sucedido em outras áreas de vida. É este entendimento que as pessoas precisam. Então, isso vai nos ajudar a perceber que, de facto, somos todos importantes e estamos aqui para dar o nosso contributo. Agora, cada pessoa é gênio na sua área de atuação. Isto tem a ver, por exemplo, já viu pássaros a voarem? Já apreciou pássaros a voarem? Alguma vez sendo já viu um pássaro a esforçar-se para voar? Alguma vez já viu um peixe a esforçar-se para voar? Não. Voar é o natural no peixe. Tem a ver com a instalação feita no próprio peixe, não é? Desculpa, o nadar neste caso. Ok, o voar sim. Tem a ver com a instalação que o Criador fez no pássaro, não é? E tanto quanto que o nadar mesmo tem a ver com a instalação que Deus fez no peixe. Há dias atrás vi alguém fez uma pergunta muito interessante. Não me recordo quem foi, ou li, mas achei muito interessante. A pergunta foi: alguma vez... foi muito interessante. A pergunta foi: alguma vez já viu um peixe doente? Veja só, Sender, o que acontece quando nós descobrimos e ativamos o gênio em nós. Impressionante. O maior prazer do peixe está no voar. Agora, o que acontece?
Nós pegamos o peixe, não dizia, o maior prazer do pássaro está no voar. O maior prazer, a maior alegria, o maior sentido ou senso de satisfação do peixe está no nadar. O que a gente faz? Pegamos o peixe, mandamos voar. Pegamos o pássaro, introduzimos no mar. Quando o peixe não consegue fluir como deve ser no ar, a gente diz que é burro, é incompetente. Quando o peixe, o pássaro, não consegue nadar, mergulhar, está nas profundezas das águas, do mar, no oceano, como peixe, a gente diz que é burro. Então, não é gênio. Alguns é que são gênios. Não. O peixe é gênio no nadar. O pássaro é gênio no ar do voar. O que a gente tem que fazer é descobrir onde está o nosso gênio e colocar no seu devido, na sua devida área. É onde estará a nossa maior satisfação. Veja só, não só satisfação como pessoa humana, mas também a nossa, se calhar, maior remuneração. Excelente. Muito obrigado por estas palavras e também, naturalmente, por esta lufada de ar fresco no início do ano, que naturalmente vem como um call, né? Um alerta para que, como uma ajuda à navegação, né? Para que as pessoas possam endireitar as suas letras de forma que possamos embarcar neste modo de voo natural enquanto seres humanos para podermos incorporar ou ativar o código de gênio que reside em nós. Será que, enquanto decifrador do código de gênio, será este adjacente ou fulcral naquilo que é o propósito de vida do líder, apóstolo Mateus Couto? É fulcral. Como eu dizia assim, sem autodescoberta, descoberta da nossa identidade em particular. Volto para a analogia do peixe. Imagina que o peixe não soubesse que eu nem si fui criado para estar no mar, nas águas. E passar toda a vida a tentar voar. Ou até imaginar o tempo que o peixe irá levar. Os anos, décadas ou séculos a tentar voar. E chegar à conclusão que não consegue. E envelhecer, chegar a 100 anos. Sabia que uma das causas de morte na velhice não é a velhice em si, é a frustração. Então, quando a pessoa percebe que vive 70 anos, o que fica fixe e concreto. É quando a pessoa percebe-se que não houve aquele com o seu propósito de vida. Mesmo pessoas bem-sucedidas, que a gente olha diz que são bem-sucedidas, tem bom carro, tem casa própria, tem construído, comprou, tem um bom salário. Aquele senso de satisfação só vem no verdadeiro sentido da palavra quando estamos na nossa área de atuação, no nosso gênio. Então, veja só, o peixe passa a vida a tentar voar, perde muito tempo e cai aonde? Em que estado emocional? Frustração, depressão. Quando o peixe chega aos 90 anos, que diz? Tempo perdido. Não valeu ter vivido. E às vezes, não só quando o peixe apanha com situações do dia a dia, não consegue ultrapassar, o que faz? Cai numa cama de depressão e conclui que não vale a pena viver. Se tiver coragem, toma iniciativa, suicida-se. Moçambique já chegou a ser número 1. Se não foi na África Austral, foi em toda a África. Se não tem em todo o mundo. Não me recordo bem, mas sei que foi o número 1. Em África ou em todo o mundo. De suicídio. E são jovens a suicidar-se. O que leva uma pessoa ao suicídio? A gente pensa assim, é porque a namorada deixou, é porque a esposa deixou, o marido abandonou, ou é porque perdeu o emprego. Não. É a falta da descoberta do seu propósito. Foi não ter sabido despertar, não ter descoberto e ativado o gênio em si. O gênio também tem desafios, sem dúvida nenhuma. Eu penso que foi Albert Einstein que disse assim, o gênio
é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Quer dizer que envolve um trabalho envolvido. Nesta ativação do gênio é nós. Mas a diferença é que quando está na área da sua genialidade, o que para mim seria frustração, para si é alegria. Entra no seu trabalho, não importa onde seja, é na carpintaria, é na mecânica, é que onde estamos aqui agora. A pessoa entra às 7, quando é preciso são 19 horas. Não sentiu o tempo passar. Certo, sim. Trabalha perto de casa ou no seu quintal, a esposa chama, vem lá almoçar, é de vir, está a perceber? Certo. Não porque está a desprezar a hora do almoço, ou porque, não, a pessoa, aquilo mexe com o nosso sistema, nosso interior. É daí que é importantíssimo descobrir onde está o nosso gênio, em que área está a nossa genialidade, que tem a ver com o nosso propósito de vida, e fluir nesse propósito. É extremamente importante, é fundamental. As 5 questões que eu fiz, eu chamo de questões de vida. Muito bem. Excelente. Falou-nos há pouco tempo da questão das avaliações, monitorias contínuas, que são perguntas existenciais que a pessoa faz no momento em que está no processo de transformação, de descoberta do seu propósito de vida, tendo descoberto ou não, dependendo em que momento de vida que se encontra. É uma pergunta que volta a fazer-se quando não encontra a resposta e aproximando-se vamos lá, a esperança de vida, ou à medida que o corpo vai amortecendo, a exigência é maior e também a culpa, o sentimento de culpa também aumenta, até criar aquela sensação de frustração, que dizia que é uma das um dos motivos, que é a perca da esperança, que faz com que as pessoas já numa fase avançada da idade acabem por morrer espiritualmente falando, por assim dizer. Há um conceito que eu queria trazer que tem a ver com as crises existenciais, por isso que as pessoas, a partir da idade dos 25 anos em diante, em intervalos de 3 em 3 ou de 5 em 5 anos, passam por crises existenciais, né, que tem que ver com a autoavaliação que fazem sobre a felicidade ou não, que é se as pessoas estão no caminho ou não do seu propósito. E como é que se pode perpetuar as crises existenciais, por um lado, e também como é que se pode, neste percurso, maximizar-se o que de melhor pode escolher, que é maximizar as experiências que naturalmente trazem um aprendizado ao longo daquele processo de sofrimento que a pessoa é remetida quando se faz essa pergunta, essa autoavaliação. Há uma coisa que eu gosto muito no peixe. O peixe, quando está no seu habitat, não espreita ver o que passa, o que está a fazer. Está focado, vai nadando, passeando, fazendo a sua vida. A questão de crise existenciais tem uma origem muito simples, básica. Vamos voltar para o primeiro assunto, a questão do propósito. É uma crise porque eu não sei porque é que eu vivo. Então vou tateando isto, vou pegar aqui, faço aquilo, deu ou não deu, vou tateando. E quando as coisas não estão a correr, a frustração aumenta. É isso que nossos internautas precisam perceber. Para não passar por essas crises de existência ou existenciais, é preciso descobrir meu propósito de vida. Por que é que eu vivo? Porque eu tenho que dar o maior gás, tem a ver com o meu tempo, minha energia, meu dinheiro e etc. naquele propósito. Eu falei que somos que nem aqueles bonecos da matriquilha. Os que estão fora criam as regras, ditam querem ditar, acreditam aquilo que tem que ser importante na sociedade. E nós compramos isso, achamos que é o que deve ser. Então, quando isto não acontece, caímos em frustração. Temos que aprender, quando a pessoa descobre o que é que vive, ela fecha os olhos, como quem diz, os ouvidos, como quem diz, para tudo que a sociedade está a ditar. Está focado naquilo que eu chamo de esvaziar-se. Percebe? Eu, quando escrevo um livro, não só escrever para simplesmente ser um best-seller. Eu estou a escrever para me esvaziar.
A minha consciência é: estou a dar meu contributo. Quero o livro comprado como não, fique best-seller como não, me enriqueça assim como não. A maior satisfação é que estou dando o meu contributo. Eu não podia carregar comigo esta informação que está aqui. Porque eu venho do Criador, não é? Para passar essa informação com essa geração. Se eu voltasse com essa informação lá onde eu vou, essa informação está aqui, não seria relevante. Então, a nossa satisfação deve vir não dos ditames da sociedade, mas do esvaziamento do nosso potencial. É que onde deve residir a nossa maior alegria. Agora, está numa sociedade que tem os seus supostos valores. Nós temos que analisar de uma forma crítica esses valores e saber que alguns vão sim ser relevantes para nós e outros não. Em outras palavras, e o que mata a nossa juventude em particular é viver em função da sociedade, em vez de viver em função de um propósito de vida. É que onde está o maior problema na nossa sociedade. Todos queremos ser chefes. Ou porque alguém disse que esse cargo é o que bate. Mas será que tem a ver com a instalação feita em mim? Isto não é muito ensinado porque os que controlam o game, matricula, não querem que a gente saiba. Porque senão não vamos só espreitar fora da caixa. Vamos sair da caixa. O gênio não espreita. O gênio sai da caixa. E o sistema não quer que as pessoas saiam da caixa. Porque é difícil controlá-las e manipulá-las. Excelente. Olhando para os vários subsistemas que compõem esse sistema, quais seriam os subsistemas relevantes ou mais sensíveis ou críticos para poderem, não sei se são subsistemas intrapessoais ou subsistemas intrasistema ou estão acima desse sistema maior. Mas quais seriam assim, os pontos críticos que a nível individual e a nível comunitário mais macro pode se mexer para que emerjam outros subsistemas que permitam estas derivações, estas saídas das pessoas deste sistema ou desta cegueira, por assim dizer? Gosto da pergunta que faz. Eu vou dar uma resposta muito interessante. Eu acredito que temos cá neste país, ou qualquer nação, o mais importante, fundamental, é a educação. Agora, nós temos que ter cuidado quando falamos de educação, de que exatamente estamos a falar. Nós temos o que nós chamamos, muitos países chamam de Ministério da Educação. Eu não ia apelidar dessa forma, não é? Porque o que nós conhecemos, sabemos ser educação, na verdade não é educação. É escolarização. Nós não somos educados na escola primária, nem secundária, nem na universidade. Nós somos escolarizados. Escolarizar, eu diria assim, e eu tenho aqui meu currículo, eu quero que você pense de uma certa forma. Da forma que eu quero. E vou te induzir isso, vou te formar. Quando te dou o diploma, quer dizer que tu estás treinado para pensar do modo que eu quero. Percebe? Certo. Quando pegamos sendo a palavra educação, eu gosto muito de estudar, vamos para a sua etimologia, a sua origem, ela significa aprender de dentro. Se olhar para a África já chegou a ser o continente maior potência do mundo, assim poder dizer, em todas as vertentes possíveis. Há muita informação errada no sistema de educação que nós compramos. Por exemplo, a medicina tem esse como chama? O pai da medicina moderna, não fugiu o nome dele. Se for aquele indivíduo, estudou no Egito. Sócrates estudou no Egito. Platão estudou no Egito. Todos os grandes filósofos e pensadores enaltecidos pelo sistema de educação normal passaram pelo Egito. Foram treinados no Egito. Mas nunca vemos aprender isso no sistema.
África, vamos para a questão de armamento, material bélico. A África foi the best. É educação, é na área militar, até arte, desporto. Nós somos the best praticamente em tudo. Mas o sistema babilônico mudou tudo. Inverteu as coisas. Esconde esta informação para que não possamos saber. Voltando para a educação, por exemplo, dizia assim, que a educação quer dizer aprendendo de dentro. O africano já sabia disto. Há tempos atrás, antes da Conferência de Berlim, em 1885/86, nós já sabíamos, nós já vivíamos. E se formos para a área da saúde, por exemplo, o africano vivia até 100 anos, 120 anos, 150, era normalíssimo. Chegamos lá. Quando alguém perdesse a vida, perder a vida por velhice, porque o tempo realmente chegou, não agora. Percebe? Então, para dizer o seguinte aqui a educação é importante, nós temos que voltar para dentro de nós. Na instalação feita no homem, há um professor que nós temos no nosso interior que sabe todas as coisas. No início dos tempos, o homem não vivia com a mente consciente. Vivia na base da mente inconsciente ou subconsciente. Porque o subconsciente está ligado com o Criador. Então recebe o download do Criador para o nosso interior e passamos para a execução. A escola normalmente trabalha no consciente. E é importante frisar que o consciente controla apenas 5% da nossa existência aqui na Terra. O inconsciente controla 95%. Então nós temos que voltar para a verdadeira educação. Por lá, esse é o número 2. Por que eu falo de educação é número 1? 2, porque nós temos que entender que a verdadeira educação é aquela que me ensina a identificar e a resolver os problemas locais através do material local existente. Exatamente. Essa é a verdadeira educação. É que vai libertar a mim, a si, o Moçambique e o continente como um todo. Saber identificar quais são os desafios que Moçambique tem, por exemplo. E como é que podemos nós, aqui neste país, resolver os mesmos desafios. E vai achar uma coisa interessante, Sandra. O nosso professor interior vai nos dar respostas incríveis. Eu termino com aquele pensamento que eu gosto muito do rei Salomão, que diz assim, está em Provérbios 20, verso 5. Ele diz algo extremamente interessante. Ele diz assim, que há um poço dentro do ser humano. Não é? Ele diz que o homem inteligente vai cartar de dentro de si. Quando ele fala de soluções, não é? Ele diz que fala de soluções. Estou a tentar assim parafrasear o verso, mas ele diz assim que o homem inteligente, que era uma expressão idiomática para dizer o homem iluminado. Nesta terra tem dois tipos de pessoas: pessoas entendidas e pessoas iluminadas. E Salomão diz que pessoa iluminada vai fazer como que num poço, né? Vai lançar aquela lata para o fundo do poço, após cartar, e vai cartar informações, soluções para os desafios do seu dia a dia a partir de dentro de si. Então a verdadeira educação tem a ver com ensinar-me a mim sobre quem, não só sobre quem sou, mas como lidar com o professor interior. Muito bem. Qual é o papel se me permite perguntar, da teologia africana, poderia assim dizer, para esta ressignificação do código de genialidade, do código de pertença e de orientação das pessoas em alinhamento ao seu propósito de vida? Bom, não estou muito abalizado na teologia africana, não é? Mas eu acredito que visa fazer as pessoas despertarem para com algumas, como chamaria isto aqui? Como chamaria? Não sei se diria crenças, mas trazendo alguns pensamentos que já reagem em África, promovidas pelos nossos antepassados. Uma das coisas que eu penso que onde o cristianismo pecou, na verdade, agora tem que ter cuidado. O cristianismo, infelizmente, foi uma ferramenta usada pelo sistema colonial e também da escravatura para destruir o africano.
quando Leopoldo, o rei, acho que ele é Leopoldo, se não me engano, o rei da Bélgica, vinha para a África fazer negócio com os africanos, ele fazia um negócio de tu para tu, de igual para igual. Pegava o que pegava aqui de África, ia vender lá nos países do primeiro mundo. E depois alguns começaram a interrogar-se. Onde que ele vai buscar esse material? Começaram a vir por si também, por sua própria iniciativa para a África. Atenção, ele percebeu que, epa, vou perder negócio. É quando reuniu as 7 potências na altura, não é? Na famosa Conferência de Berlim, em 1886, junho, para o princípio do ano de 1886. E traçaram esquemas de como explorar a África sem se matarem. Foi quando dividiram a África, quer dizer, dividiram o continente africano em países e também começaram a colocar as fronteiras. Não haviam fronteiras antigamente, não é? Não como a gente conhece hoje. E dividiram-se. Portugal vai para Moçambique, vai para onde vai, a Inglaterra, vai para a Suazilândia, vai para a África do Sul, vai para... Foram dividindo dessa forma o continente africano. E vieram-nos explorar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando Leopoldo chegou em África, apercebeu-se que haviam três forças, poder do africano, estavam em 3 áreas. Primeiro, na sua espiritualidade. Segundo, os recursos que a gente tem. Terceiro, no laço familiar. E traçaram esquemas para destruir ou desviar o africano dessas suas 3, digamos, fortalezas. Vou só ficar na espiritual. Certo. Sabiam que o africano tem contato com o mundo espiritual, não é? E a sua força, o seu poder vinha do mundo espiritual. A história diz, os anciãos africanos, quando contam a história de Gungunyan, por exemplo, dizem assim, Gungunyan só podia ser pego pela traição, porque não conseguiam apanhar Gungunyan. Que mesmo em situações de guerras, Gungunyan desaparecia à frente das pessoas. Quando quisessem disparar, ele desaparecia, aparecia atrás. Não só Gungunyan, mas também uma boa parte, digamos, do seu exército. Então, sabiam que o poder do africano está aqui, nessa sua espiritualidade. E desenharam um esquema como desviar o africano da sua espiritualidade. Foi quando trouxeram uma religião chamada cristianismo. Sem-se prestar bem atenção, Jesus Cristo não era cristão. Não era. E o cristianismo foi inventado muito tempo depois da sua ascensão. Deus Pai não é cristão. Não vai apanhar nenhuma parte da Bíblia em que Deus se apresenta como cristão. O apóstolo Paulo, quando escreve para os seus, digamos, seus pupilos, em nenhum momento chama de cristão. Em nenhum momento. Nós queremos acabar cristão, sem saber que foi o sistema babilônico, por meio da escravatura, que desenhou este termo, usou e trouxe para a África. E vieram com um livro que chamamos de Bíblia. Disseram ao africano, agora vamos orar de olhos fechados. O africano já se comunicava com o mundo espiritual sem fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Quando fechamos os olhos, segundo Kenyatta, digamos que o Eduardo Mondlane do Quênia, disse o seguinte, mandaram-nos fechar os olhos, vieram para a África, nós tínhamos a riqueza. Eles tinham um livro preto, de capa preta. Disseram, vamos orar. Mandaram-nos fechar os olhos. Quando fechamos os olhos e disseram, vamos abrir os olhos, houve uma troca, permuta. Ficamos com o livro de capa preta. Eles ficaram com a nossa riqueza. Não sei se percebe. Muito bem. Começaram a deturpar versos bíblicos. Por exemplo, a história de Noé. Começaram a dizer que Noé amaldiçoou um de seus filhos, neste caso, acho que Cã, que supostamente representa a raça negra. O que não é verdade. Se prestar bem atenção, Gênesis, acho que é 9 e 10, diz assim que Deus abençoou a Noé e seus filhos. E em número diz assim que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Então, se Deus abençoou Noé e seus filhos, Noé não estava capacitado para amaldiçoar seu filho. E se estudar bem a história, vai notar que Noé não amaldiçoou seu filho, como muita gente diz. Noé amaldiçoou a seu neto. E amaldiçoou o neto porque o neto viu a nudez. Por quê? Porque seu filho Cã viu a nudez do pai. Agora, muita gente não percebe porque
o sistema babilônico, promovido por rei Leopoldo, não queria que a gente soubesse a verdade. Então queria deturpar para fazer perceber que nós, negros, somos amaldiçoados por Deus. Pegou nessa história. E nos afastaram da leitura, para não lermos por nós mesmos. É por isso que por muito tempo o africano não podia ler Bíblia. Ficava só com os líderes religiosos. Entende? Mas só para terminar nessa história aqui, não sei quanto tempo temos ainda, mas nessa história aqui, quando prestar atenção, diz assim que Noé não sabe beber, não é? Pegou vinho, fermentou e ficou bêbado. E diz que, veja a linguagem, diz que Cã viu a nudez do pai. Tanto que depois, quando os mais velhos se aperceberam, foram lá cobrir o pai, pegaram digamos, um pano, toalha, um mucume, e andaram em marcha atrás, de costas para o pai, e cobriram o pai para não ver a nudez. O que muita gente não entende, a nudez do pai é uma expressão idiomática. Não quer dizer nudez como nu, o pai estar pelado. Sim, não. Sim. E vamos para Levíticos, capítulo 17, 18 em particular. É quando a gente entende melhor o que significa nudez do pai. Nudez do pai significa manter relações sexuais com a esposa do pai. Então, indo para Gênesis, o que o filho de Noé fez não foi ver o pai pelado como tal, foi ter se envolvido intimamente com uma das esposas do pai. E a partir dessa ligação, nasceu uma criança. É esta criança, Canaã, que o Noé amaldiçoa. Veja só uma coisa bonita. É que Deus mais tarde revoca a maldição. Porque Deus diz que em Canaã, onde mana leite e mel, Deus cancelou essa maldição. Então é isso que as pessoas não percebem. Então o sistema foi usando tudo isto aqui, que é para nos destruir, nos afastar da verdade a nosso respeito. Este é só um exemplo que estava aqui a dar. São muitos outros, podemos apanhar, que o sistema foi usando por meio do cristianismo. Então o africano desconectou-se da sua espiritualidade, de onde vinha seu maior poder, sua maior força, e começou então a operar numa religião chamada cristianismo, que banalizou a nossa espiritualidade. Exatamente. Foi tudo intencional. Muito bem. Apóstolo, muito obrigado por este tempo e pela rica abordagem que trouxe-nos à luz. Muito alimento sólido e, acima de tudo, edificou-nos. Queremos desejar-lhe um resto de ano, todo um ano que está apenas a começar, yes, que seja também de muita luz, de muita paz, e que esta força fora do comum e também este virtualismo continue a irradiar em si, que por sua vez também continua a iluminar muitas almas, muitas vidas, muitas pessoas. Sabemos que o seu trabalho tem um impacto em esfera mundial, transnacional. Então, esses são os nossos votos sinceros para si. Sendo muito obrigado. Foi uma honra estar aqui no seu programa maravilhoso. Muito obrigado. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Oficial, no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz, GTV.